Olá, amigos de Ideal Espírita. Estamos aqui para fazer a nossa conexão conosco, com os outros e com Deus. Num processo de autoconhecimento, nós vamos dar mais um mergulhinho. Para hoje, eu proponho que a gente faça uma reflexão sobre o que nos diz a parábola dos talentos. Parábola dos talentos a gente encontra no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E eu vou usar esse livro aqui, As Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, organizado por Rafael Papa. Esse aqui é o volume 1. Mas o que importa é que a gente possa acompanhar essa parábola no Evangelho, tá? E essa leitura, como os contos, as histórias, não é para a gente ficar aqui tentando racionalizar. Não é para ficar tentando entender ou simplesmente conhecer. Eu não conheço essa parábola, vou ouvir uma história, vou conhecer tal. Não, é mais do que isso. A nossa proposta aqui é que a gente perceba o que se passa no nosso mundo interno quando a gente ouve uma história, ouve a parábola. O que se passa na nossa mente, que imagens aparecem, que sentimentos nos evocam. Essa parábola, como as histórias, elas devem ser usadas para tocar lá no nosso inconsciente. E a gente, então, não quer ficar aqui racionalizando o que está no nível consciente, mas é um mergulho um pouco mais profundo. E essa parábola dos talentos, ela tem um valor para que a gente continue aqui na nossa reflexão, porque nós estamos falando de mudança, de estilo de vida que seja compatível com as leis divinas. O que a gente deve fazer? O que eu tenho capacidade, condições de fazer para a minha mudança? Nós encontramos pessoas com dificuldade para mudar, pessoas com dificuldades para, inclusive, para reconhecer que precisa mudar. Tem gente que acha que está tudo muito bem. Eu vivo uma vida ótima, está tudo muito bem comigo, eu vou mudar para quê? Realmente, se a pessoa não sente necessidade de mudar, ela não vai mudar. E mais do que isso, a gente não muda ninguém. Quando a gente busca ajuda, busca um processo terapêutico, busca outras pessoas para colaborarem nesse nosso processo de cura, de autoconhecimento, lembra que ninguém vai fazer por nós. E também tem o seguinte: se a gente ficar no julgamento, achando que fulano está fazendo isso, fulano precisa mudar, essa parábola é ótima, fulano deveria ouvir isso. Ótimo, todo mundo poderia ouvir isso porque foi Jesus que trouxe. Agora, não é para olhar para fora, não é para olhar para o outro, não é achar que é o outro que precisa ouvir, que o outro precisa mudar. Nós não temos controle sobre o outro, a vida do outro, que faz o outro, muito menos no processo de mudança do outro. Nós temos que cuidar do nosso processo de mudança. Aquilo deve fazer sentido para nós e nós temos que empenhar esforços, energia, vontade. Sem vontade a gente não transforma nada, sem vontade a gente não faz. A gente pode fazer por obrigação, por medo, por ameaça, mas o que nos impulsiona é a vontade. A gente precisa educar a nossa vontade, reconhecer a nossa vontade. Se a gente quer uma vida diferente, a gente precisa ter vontade para fazer diferente.
fazer igual, nós vamos obter o que? Os mesmos resultados. Então, resultados diferentes não vêm de ações que não se transformam. Vamos para a parábola, então, fazer uma reflexão. Pois será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem, alegra-te com o teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então, devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, ou Lucas capítulo 19, versículo 11 a 27. Dessa vez eu resolvi ler a história toda, né, a parábola toda, e eu vou pedir que, após ouvir, nós façamos uma pausa, uma respiração. Perceba que imagem, que momento dessa parábola te toca. O que mais te mobilizou? O que isso pode, essa parábola, esse conto, essa imagem, aquele momento possa te dizer, possa falar a respeito do seu inconsciente, o que o seu inconsciente está trazendo para você, para que você perceba. Você vai ficar com essa imagem, esse momento da parábola, aquilo que aconteceu. Reserve, guarde esse momento para que a gente, na nossa reflexão, você possa perceber
Esse exercício eu faço ao vivo, é dentro da proposta, né, de contoterapia, e a gente analisa ali no grupo, com a conversa ali, o debate. Como a gente não está fazendo ao vivo, vocês estão ouvindo aqui, eu vou sugerir que guardem esse registro. E na análise que eu vou fazer, perceba aquilo que faz sentido para você. Aquilo que possa estar se referindo àquela imagem particular que você registrou, tá? Então, essa parábola, ela está falando de um senhor que tem 3 servos. E a cada um ele confiou um talento. Talento, naquela época, é vamos dizer assim, uma moeda, né? É uma quantia de dinheiro. E não é uma quantia baixa. É uma quantia considerada elevada. Então, um talento seria o equivalente a uma certa quantidade de peso em ouro. Então, é bastante, tá? Então, esse senhor, ele confiou uma quantidade considerável de dinheiro para cada um, conforme a sua capacidade. Então, veja que a gente tem uma distribuição, né, que esse senhor, ele de certa forma demonstra conhecer os seus servos. E ele confia nesses servos, mas ele confia entregando aquilo que ele julga que cada um vai ter uma competência para lidar. Então a gente pode entender que a gente recebe de acordo com a nossa capacidade e que nós somos diferentes. Eu não sou igual a você, você não é igual ao outro, e assim nós somos diferentes, com capacidades diferentes de receber e fazer multiplicar esse talento. Ocorre que aquele que recebeu 5, ele multiplicou 5. Então, o que ele fez? Dobrou. O que recebeu os 2 talentos, ele também fez isso. Eles investiram, eles ousaram aplicar aquele valor em outras atividades, no trabalho, enfim, eles conseguiram fazer com que houvesse ali um investimento e aquilo, né, aquilo que eles receberam dobrasse. Quando o Senhor regressou após um longo tempo, eles apresentaram isso. Olha, o que você confiou em mim, eu fiz por merecer. Então, você confiou e eu usei daqueles recursos para um ganho maior. Havia ali, na prestação de contas, a entrega de tudo. Então, não é assim, ó, estou te devolvendo os seus 5 e ficando com os 5 que eu lucrei. Não, esse servo, ele é bom e fiel, usou dos talentos, multiplicou e entregou, porque ele reconhecia que aquilo tudo lá era do Senhor. E o Senhor, reconhecendo, chamou. Olha, eu confiei em você um pouco, agora eu posso te confiar mais. Vem se alegrar comigo. Então, esse Senhor trouxe para celebrar, para gozar daquela alegria do lucro, da abundância, né? Ele fez isso com aquele que tinha 5, ele fez isso com aquele que recebeu 2, e aquele que recebeu 1. Ele já recebeu pouco. E ainda no pouco, o que ele fala?
conhecendo que você é severo, eu tive medo e eu enterrei. Então, ele meio que sumiu com aquilo ali. Ele não usou daquele talento. E aquilo que o Senhor fala, sabendo disso tudo, me temendo, você esconde? Você não entrega nem na mão dos banqueiros que ia fazer render lá os juros? Nem isso. Ou seja, o que eu te dei você me devolve passado esse tempo todo, que seria um prejuízo. Porque nem aplicou, nem juros teve. Então, nada foi feito. Nada. Foi enterrado. É como se aquilo ali, o Senhor não tivesse entregue em confiança. Era a mesma coisa que guardar dentro da gaveta. Ou então, como se falava antigamente, guardava o dinheiro embaixo do colchão ou dentro do colchão. Não gera riqueza, não gera retorno, não gera abundância. O medo, ele nos paralisa. Então, nós temos a mensagem aqui de um medo que paralisa. De alguém que, por temer, não faz, não se arrisca, que é a segurança de uma cova, a segurança de uma cova, em que deposita ali e não se expõe. Não vou me arriscar, porque ao me arriscar, eu posso me machucar, me ferir, posso perder. Só que esse Senhor, o que ele fez? Ele não cobrou. Veja que os servos se apresentaram para ele e espontaneamente mostraram o que fizeram. Mas esse Senhor, ele não fez uma exigência. Olha, estou te dando 5 talentos, você tem que dobrar. Se você não dobrar, eu vou te castigar. Não tem ameaça de castigo. Não tem uma exigência de que aquele servo tenha que dobrar os talentos que ele recebeu. Simplesmente ele saiu em viagem, ele pegou o seu dinheiro, os seus talentos e entregou na mão dos servos, esperando que eles fizessem alguma coisa. Mas ele não determinou o que deveria ser feito. Isso caberia a cada um dentro das suas capacidades, das suas competências, das suas habilidades. Então isso é uma reflexão importante que a gente precisa fazer. Quais são as nossas competências? Quais são as nossas habilidades? Recebendo, o que eu posso produzir com aquilo que eu recebo? Aliás, eu me dou conta do que eu estou recebendo? Eu sei o que eu recebi de Deus por talento? Pensa que o talento não é como a gente usa a palavra de talento, como que se a gente tivesse uma grande habilidade. O talento aqui na parábola se referia ao algo que foi dado para que a gente, que é de valor, é algo, né, no caso ali era um dinheiro bastante, mas é algo que foi entregue para a gente, que a gente deveria multiplicar e depois devolver. Então, presta atenção que não é, o que importa não é o dinheiro ou o talento que a gente recebeu. O que importa e que a gente precisa olhar para essa parábola e tentar analisar é que nós fizemos algo com aquilo que nós recebemos. E temos que nos perguntar o que foi que nós fizemos. Nós recebemos e vamos devolver. O Senhor vai voltar. E esse Senhor vai perguntar o que você fez. Mas Ele não vai cobrar que você tenha dobrado, que você tenha multiplicado em 10, em 100, em 1000. Ele não fez essa cobrança, ele simplesmente pergunta, o que você fez? Pensa que a gente pode
ser questionado dessa mesma forma. O que você fez com aquilo que você recebeu? O que você fez com o tempo que você recebeu? O que você fez com o estudo que você recebeu? O que você fez com o corpo que você recebeu? O que você fez com os bens materiais que você recebeu? O que você fez e faz todo dia? É isso que a gente vai ter que se perguntar. Nós recebemos um tempo aqui na Terra para nos desenvolvermos. A pergunta vai ser feita na hora que esse senhor chegar. E a gente não sabe essa hora. Ele vai nos perguntar: e aí? O que você fez com aquilo que eu te dei? Que eu te dei o corpo, eu te dei o tempo, eu te dei uma família, eu te dei bens materiais, eu te dei oportunidades, eu te dei um monte de coisa. O que você fez com isso tudo? Vamos prestar contas? Prestar contas. E ele não vai te julgar porque você deveria ter multiplicado em 100 vezes. Ele vai te olhar e falar assim: puxa, legal, você usou os talentos que eu te dei e você se arriscou, você pensou a respeito, você investiu, você empenhou suas energias para aquilo. Vem celebrar comigo, porque no final aquilo ali vai ser compartilhado. O Senhor vai compartilhar com o servo e vai dizer: eu te dei um pouco, você foi fiel no pouco, e agora eu confio em você para te confiar muito mais, né? Para te entregar muito mais. Você foi fiel no pouco, vai ser fiel no muito. E eu vou te entregar muito mais de tempo, de missão. Se nós formos fiéis e pudermos cuidar e educar de uma criança, na próxima encarnação nós vamos poder cuidar da educação de muitas. Então pensa, um dia a gente é mãe, no outro dia a gente é Montessori. Criando o quê? Um método para a educação das crianças. E aí é um método que pode ser aplicado no mundo inteiro, para todas as crianças. Então eu estou colocando nessa extensão, porque se um dia a gente cuidou de uma pessoa ferida, no outro a gente pode ser como a Madre Teresa de Calcutá, cuidando de um monte de pessoas. A gente pode ter ferido uma pessoa e na outra encarnação sermos médicos ou qualquer outro profissional que cuide, ampare e multiplique os talentos. Multiplique a oportunidade. A pergunta que eu vou deixar para hoje: quais são os seus talentos? O que você recebeu? O que você tem feito com os talentos que você recebeu? Então, identifique o que você recebeu, o que você recebeu de Deus. O que você tem feito com esses talentos que você está se arriscando, que você está aplicando, o que você está investindo? No mundo hoje de internet, que a gente passa muito tempo nas telinhas, a gente pode estar desperdiçando muito do nosso tempo. Tem pessoas que dizem: eu estou na telinha para me distrair, porque eu tive um dia intenso de trabalho. Será que a gente precisa criar recursos de distração na nossa vida? Será? A distração está nos tirando da rota. A gente está desperdiçando os talentos. A gente está enterrando alguns talentos. Então, outra pergunta: que talentos eu tenho enterrado por medo? Medo de fazer, medo de arriscar, medo de investir, medo de
Complete essa frase. Faça esse exercício, complete essa frase. Respira, se abraça, faça aquele abraço gostosinho, se acolha, porque se o Senhor não te cobrou, a gente não está aqui para te cobrar, a gente está aqui para refletir, para se acolher e se perguntar: bom, se eu enterrei e o Senhor não me chegou ainda, será que dá tempo de desenterrar, pegar o talento e aplicar? O que está me impedindo de aplicar? Que medos são esses que eu preciso olhar? Faça essa reflexão. Se quiser, compartilha. Coloca lá nos comentários. E vamos fazer aqui vamos fazer esse nosso canal crescer, para que a gente possa, com 350 inscritos, a gente já passou de 300, a gente fazer uma live para falar sobre o amor, fazer algumas práticas. O amor é um tema bem complexo, né? E a gente pode tocar, se aprofundar, mas a gente vai fazer isso aqui, ao longo dos nossos dias, juntos, caminhando. Então, quero deixar um grande abraço, compartilhe essa ideia, se inscreva e deixe seus comentários também, que eu vou gostar muito de saber como que está sendo essa experiência para você. E a gente se vê no próximo encontro.